Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui todos os dias fazendo Cultura Geral. Hoje um pouco mais atrasado, porque eu tomei 2 bolos hoje imprevistos, assim, que a gente não conta, né? Mas estamos aí fazendo o programa Cultura Geral. E hoje um programa extremamente especial, porque eu estou recebendo, além de ser minha professora, minha amiga, né, de fundo de cozinha, doutora Virgínia, que eu chamo só de Virgínia, advogada, conselheira da OAB, professora da Milton Campos. A gente vai fazer um bate-papo super interessante sobre presunção de inocência, prisão em segunda instância. Vamos falar um pouquinho também das mulheres, desse empoderamento das mulheres, que precisa cada vez mais os homens, né? Tem uma campanha da ONU que chama Eles por Elas, né? A gente precisa cada vez mais abraçar essa causa e entender que o homem realmente na sociedade, principalmente brasileira, é um ser de muitos privilégios em detrimento das mulheres, né? Mas é uma luta que é diária, cotidiana, e a gente está aí para poder encarar isso junto com as mulheres. Doutora Virgínia, minha amiga, seja muito bem-vinda. É um prazer te trazer aqui no programa, te receber, para a gente poder tratar não só da presunção da inocência e tudo, mas a gente fazer esse bate-papo gostoso, porque eu sei que você está muito atarefada, muito trabalho, muita coisa, mas abrir esse espaço para a gente faz com que a gente se sinta mais feliz e mais confortável assim na nossa TV. Seja muito bem-vinda. É um prazer todo meu, estou muito honrada pelo convite, Espero que a gente tenha um bate-papo bem agradável hoje. Vai ter, teremos um bate-papo super interessante. Gente, aquela novelinha da ONU, que nós começamos ontem, e vai terminar quinta-feira, a gente está com mais um episódio de hoje, vai dar uns 7 minutos. Nós vamos passar esse vídeo da ONU e da Unesco, né? E logo em seguida a gente volta para a gente falar sobre presunção de inocência. 7 minutinhos, daqui a pouquinho a gente está de volta, assista comigo aí mais esse capítulo da história dos negros no Brasil, né? Já que domingo é o dia da abolição da escravatura. No mundo árabe muçulmano, escravos eram comercializados nas rotas do deserto, rotas marítimas pelo Mar Vermelho, o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. 3 rotas marítimas foram usadas pelos comerciantes de escravos europeus: a rota do Oceano Índico, do Mar Mediterrâneo e, em escala massiva, a rota do Oceano Atlântico. Lala vem do Reino do Congo. Ela foi capturada por caçadores de homens enquanto buscava lenha para cozinhar o jantar. Ela conta alguns momentos da viagem no navio negreiro como se fosse um diário de bordo. Embarque. Tiraram a gente das celas escuras e úmidas, onde a gente ficou amontoado durante várias semanas. Levaram a gente de canoa para um dos navios enormes ancorados perto da fortaleza. Eu nunca tinha visto nada assim. Mais homens brancos estavam esperando a gente lá. Um homem branco com uma cicatriz grande na cara pegou meu braço, me empurrou no navio. Tava todo mundo com medo. Eram muitas chicotadas, gritos, sangue. A gente foi jogado num porão escuro do navio. Homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Primeiro dia da travessia. Tava um em cima do outro, tudo apertado. As correntes estavam bem presas no casco do navio e a gente quase não conseguia se mexer. Eu não conseguia respirar direito. Quando a gente enjoava com o balanço do navio, vomitava um no outro. Era um cheiro de vômito misturado com cocô, xixi, suor, tomando conta do porão inteiro. Segundo dia da travessia. Eu fui arrancada com força das minhas correntes, junto com outras meninas.
Quando a gente estava no convés, 3 homens brancos pegaram os baldes, jogaram água do mar na nossa cara. Depois, esfregaram um pano sujo em mim e me jogaram dentro de uma cabine com um homem que parecia ser o líder. E entregaram as outras meninas para os marinheiros. 4º dia da travessia. O navio parou. Ficou ancorado vários dias e a gente só partiu de novo quando uns outros escravos foram trazidos para o navio do mesmo jeito que a gente tinha sido. 10º dia da travessia. Pemba, a menina acorrentada do meu lado esquerdo, tinha parado de se mexer. A gente se entendia um pouco, apesar de falar línguas diferentes, elas eram bem parecidas. Eu chamei, mas ela não respondeu. O homem branco com a cicatriz soltou ela e arrastou o corpo para jogar no mar. As péssimas condições de transporte dos navios tornavam frequentes os surtos de doenças e faziam a travessia ainda mais angustiante para os cativos africanos. 17º dia da travessia. Às vezes eles levavam a gente para o convés e faziam a gente dançar sob chicotadas. Naquele dia, eles colocaram a gente numa fila com cuidado, obrigando a gente a assistir uma cena horrível. Um homem que tentou pular no mar levou muita chicotada na frente de todo mundo. Os gritos dele eram insuportáveis e fizeram a gente tomar coragem de novo. Começamos uma revolta. Eles tinham armas de fogo e espadas. A gente tinha as nossas mãos e as correntes que nos prendiam. Dos 400 africanos, uns 60 morreram, a maioria mulheres e crianças. A gente venceu, mas não sabia manejar aquele navio enorme. Não dava para voltar para casa. Ficamos perdidos no mar por mais de 15 dias, esperando a água e a comida acabar, torcendo em silêncio para a África aparecer no horizonte. Mas a África não apareceu, nem nenhum outro pedaço de terra. Morrer, mas morrer livre. Foi isso que a gente ganhou. A travessia forçada de Lala e de seus companheiros durou apenas 17 dias por causa da revolta bem-sucedida, mas navios negreiros podiam levar 1 mês e meio a 2 meses para atravessar da costa africana para o outro lado do Atlântico, dependendo do ponto de partida, do ponto de chegada e das condições do tempo. Cerca de 20 a 30% dessas pessoas, vistas como mercadorias, morriam durante a viagem. As taxas de mortes eram muito próximas às do êxodo forçado pelo deserto do Saara. As caravanas de escravos cruzavam centenas de quilômetros sob um sol escaldante, com má alimentação e muito pouca água. O destino dessas vítimas foi, portanto, não mais invejável do que o das pessoas que tomaram as rotas do Atlântico ou do Oceano Índico. Monsieur Massé é um colono na ilha de Bourbon. Sua fazenda é altamente rentável na produção de cana-de-açúcar e café. Ele vai nos contar o seu método para garantir que seus 182 escravos trabalhem duro. Podia ser café, cana-de-açúcar ou qualquer outro tipo de alimento. A fortuna de nossas colônias tinha como base uma fórmula simples: trabalho escravo. Na minha fazenda, lutei contra a preguiça natural dos escravos com métodos bastante vigorosos e eficazes. Para justificar a exploração de seres humanos, foi criado o conceito de hierarquia racial. A suposta inferioridade dos africanos será usada para dar uma boa razão para que fossem escravizados e para praticar terror físico e emocional diário, capaz de mantê-los sob domínio e combater movimentos de resistência. Sabíamos todas as artimanhas que os traficantes de escravos usavam para nos fazer pensar que os doentes estavam em boa saúde. Nós enxergávamos e sentíamos a mercadoria boa e ruim, do jeito que realmente estavam. Tentavam nos enganar, cobrindo de óleo os corpos,
mas apertávamos braços e pernas para verificar o quanto os escravos eram vigorosos, examinávamos os seus dentes para estimar sua idade e assim por diante. Depois de ser comprado, assim como um porco ou uma vaca, era queimado com a marca da fazenda. Nós os transformávamos. Muito bem. Amanhã a gente continua com esse documentário. A gente vai encerrar na quinta-feira. É muito importante que todos nos acompanhem aí, porque é a história dos nossos ancestrais, né? Doutora Virgínia, vamos lá bater esse papinho? Vamos sim. O que é a presunção da inocência? Bem, essa questão chegou ao conhecimento, acho que da população, né? A partir do ano de 2009, que a gente teve um habeas corpus, que foi daqui da comarca de Passos, em Minas Gerais, questionando, um sujeito tinha sido condenado a 7 anos e 6 meses, regime fechado, decisão do tribunal do júri, se ele poderia recorrer em liberdade. Então, a partir daquele momento, o Supremo entendeu que sim, porque a Constituição dizia, e continua dizendo no artigo 5º, inciso 67, que o sujeito só vai ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Eu só posso ter uma execução dessa pena após o trânsito em julgado. Então, essa foi a posição do Supremo à época, que ele poderia recorrer em liberdade após uma decisão de segunda instância. E no ano de 2011, nós tivemos uma alteração legislativa no Código de Processo Penal, entendendo que o artigo 283, ele era constitucional e que reafirmava o posicionamento já previsto pelo Supremo, que só poderia ter uma execução após o trânsito em julgado. No ano de 2011, o ministro Peluso propôs uma PEC, um projeto de emenda constitucional, alegando que não, que essa execução deveria ser a partir de uma condenação em segunda instância. Só que o nosso legislativo é muito lento, mais de 7 anos a questão não foi decidida, essa proposta de emenda, e com a intervenção no Rio de Janeiro ficou proibido de legislar a respeito dessa proposta de emenda à Constituição, e a questão foi levada novamente ao Supremo via um habeas corpus em fevereiro do ano de 2017, e aí a posição mudou. O Supremo entendeu que neste habeas corpus o sujeito poderia ter um cumprimento antecipado dessa pena, desde que já tivesse tido uma condenação em segunda instância. Em novembro de 2016, eles persistiram nesse posicionamento. Nós tivemos a propositura de uma ação direta de constitucionalidade pelo Partido PEN e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, querendo que a questão fosse discutida, se esse artigo 283 do Código de Processo Penal era constitucional ou não, e chegamos até o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Essa posição do STF, de trânsito em julgado ou não, ela traz algum risco jurídico para a gente, assim, de insegurança jurídica? Sim, total. Assim? Hoje a gente vive uma insegurança, fica até difícil falar, eu como advogada, orientar o meu cliente se, após uma decisão de um TJ de Minas Gerais ou de um TRF da primeira região, se tiver uma condenação, se ele vai cumprir imediatamente a pena ou não. Porque a gente vive uma insegurança jurídica. A regra do jogo está sendo mudada no curso do jogo. Então, isso é muito difícil. E como é que dá aula, assim? Como é eu que não é dar aula? sei, porque antigamente eu Você fez ensinava. a pergunta, eu perguntei para o Camilo aqui. Está muito difícil, porque antigamente eu ensinava para os meus alunos os requisitos de uma prisão preventiva, previstos no 312 do Código de Processo Penal, falava do princípio da inocência, da não culpabilidade. Hoje eu tenho que estar acompanhando a jurisprudência direto, porque senão eu não consigo dar uma aula.
Eu não consigo orientar meu cliente, eu não consigo lecionar, porque todo santo dia a questão muda. Hoje nós estamos esperando um julgamento de um agravo regimental do Lula, um julgamento virtual que está acontecendo na segunda turma do STF, para saber se vai ser liberado ou não o Lula, né? Se ele vai ser solto ou não. Uma questão virtual que essa decisão da segunda turma pode mudar até o entendimento do plenário do Supremo. Então está realmente muito difícil. Como é que se dá a formação da culpa, professora? Olha, no Brasil, era para a gente aplicar o princípio da inocência. O sujeito é considerado inocente até o trânsito em julgado. Como diz o ministro Marco Aurélio, hoje não. O sujeito é considerado culpado até que demonstre a sua inocência. E a gente tem uma questão que veio surgir na Lava Jato por conta das delações. Hoje, o que a gente vê principalmente em determinadas instituições? Determinam a prisão para poder investigar ou para tentar conseguir uma delação, sem ter o mínimo de prova, sem ter a justa causa que a gente chama de indícios de autoria e materialidade. Você acha que essa coisa da prisão em segunda instância tem muito a ver com essa situação casual assim da Lava Jato? Sim, isso é um erro. A lei é feita para todos, não para um caso específico. Aí algumas pessoas discutem no seguinte sentido: mas se não for assim, a gente não tem prisão. Se não for assim, a prisão é só para o pobre. Olha, a gente pode pegar a questão do mensalão, que nós não tivemos essas delações irresponsáveis, essas prisões irresponsáveis sem fundamentação, ilegais, e no mensalão nós temos condenação 40 anos, e de pessoas supostamente consideradas famosas. Então isso é relativo, eu tenho que olhar para o caso em concreto, e eu não posso querer punir simplesmente baseado em uma opinião da mídia. A mídia não é julgador. No dia que o julgador brasileiro se curvar à opinião pública, nós estamos perdidos. Essa relativização de direito é muito perigosa, professora? Como é que você vê tudo isso? Extremamente perigosa. Porque direitos fundamentais estão sendo flexibilizados. E direitos fundamentais que foram adquiridos a muito custo. E simplesmente, de acordo com um caso em concreto, eu o destruo. Isso é extremamente perigoso, porque hoje cai X, amanhã pode ser um seu parente. Então a gente não pode se colocar simplesmente na posição do outro. A lei tem que servir para todos. E para eu conseguir ter o devido processo legal, aplicar a Constituição de uma forma adequada, eu preciso conhecer o regramento. Esse regramento tem que ser sólido. Eu não posso simplesmente flexibilizá-lo a cada caso. Nós temos uma questão que foi muito famosa quando surgiu a lei da ficha limpa, que um ex-governador, ex-senador, contratou os melhores advogados do país para um parecer. Todos deram um parecer falando que ele poderia renunciar ao cargo. 7 anos depois veio a lei da ficha limpa, falando que ele estava o quê? Inelegível, porque era retroativa a 8 anos. E ele contratou os melhores advogados do país. Então a situação está insustentável. Essa situação, por exemplo, de dar uma aula de manhã e não dar e chegar à noite, por exemplo, mudou o entendimento, mas mudou do dia para a noite. Como é que você olha assim, para os alunos assim, na formação acadêmica, né? Eu sinto isso porque eu estou lá também. E como é que você vê isso assim, à luz da formação do advogado e da pessoa também, né? Das pessoas, assim, que ela fica um pouco sem referência, sem norte, né? Sim. Então, o acompanhamento frequente da jurisprudência. Eu falo para os meus alunos para estudar informativo, assistirem aos julgamentos. E hoje, eu não sei se é dessa geração, as pessoas não acompanham o noticiário. Então, eu sempre tento colocar, por exemplo, nas minhas provas, uma questão até de atualidade, para ver se eu forço ao aluno a pesquisar, tanto numa questão jurisprudencial e o que está acontecendo no país. O que é mais gratificante, advogar ou dar aula?
Eu amo as duas coisas que eu faço, mas eu acho que como eu estou numa ponte aérea, Belo Horizonte, Brasília, então hoje eu falo com muita certeza, acho que é lecionar. Eu faço um esforço absurdo para estar toda quarta e sexta-feira aqui na Faculdade de Direito Milton Campos. Amo as duas profissões, mas eu acho que eu tenho um carinho especial em lecionar. Como é que você vê o juiz Sérgio Moro, professora? Como é que você vê as posições dele? Tem muita gente que acha que ele é centrado, outras pessoas acham que não, acham que é muito casuístico, outros acham que não. Como é que você vê, assim, como advogada, como penalista, como professora, principalmente? Olha, particularmente, eu sou contrária a alguns posicionamentos do juiz Sérgio Moro. Só que eu acho que decisão judicial a gente tem que discutir perante o poder judiciário. E isso vem sendo feito. Recentemente foi divulgado que na questão da extradição de um brasileiro, um delator, e foi questionado no TRF da Primeira Região, que teve uma decisão contrária do juiz federal convocado Leão, com relação ao Sérgio Moro, ao juiz de Curitiba, Sérgio Moro. Em vez de ser suscitado o conflito de competência, que nós estamos acostumados, via STJ, a questão foi parar na mídia com determinados insultos. Então, eu acho que isso não é o ideal. Então, questão, sentença, decisões, elas devem ser discutidas no processo. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, um minutinho, a gente está de volta, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência, estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Em 2016, o sistema de saúde pública de Nova Lima deixava muito a desejar. Foi preciso muito trabalho focado em infraestrutura e serviços para oferecer um atendimento de qualidade para a população. Ampliamos o atendimento das UBSs e dos serviços prestados pelas equipes de saúde da família e do NASF, reestruturamos as farmácias municipais e também, neste mês, reabriremos o consultório odontológico da Escola Municipal Emília de Lima. Os resultados comprovam que os serviços de saúde em Nova Lima estão muito melhores. Houve um aumento de cerca de 20% no número de atendimentos nas unidades básicas de saúde. Foram implantadas novas equipes de saúde da família nas UBSs Água Limpa, Retiro e Nova Suíça. Atualmente, 14 UBSs já trabalham com prontuário eletrônico do cidadão. As UBSs agora realizam testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C e teste de gravidez. A cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família nas comunidades foi ampliada para 100%. A Prefeitura também abriu novas salas de vacina nas UBSs Nova Suíça e Jardim Canadá e aumentou em 26% a média mensal de realização de exames laboratoriais em relação a 2016. Outra melhoria foi a inclusão de farmacêutico em todo o horário de funcionamento das farmácias regionais e em horário integral na farmácia municipal, que passou a abrir aos sábados. O serviço de saúde mental também foi otimizado com a descentralização do ambulatório. Foram criados 3 ambulatórios regionais: Jardim Canadá, Macacos e Nova Suíça. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência, estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, de volta com Cultura Geral, professora Virgínia, de bate pronto. Nessa condenação
do Lula pode ter algum erro, algum vício de formalidade, de materialidade, pode ter algum erro ali, e isso chegar lá na frente, como é que se resolve isso? Ele já começou a cumprir uma pena, um erro formal, por exemplo, a culpa já está consolidada, mas aí você pode ter um erro de forma, e aí chegou lá, teve um erro de forma, está tudo viciado, deu nulidade. Como é que resolve isso? Isso sempre pode ocorrer. Com relação a dados estatísticos, a gente pode chegar à conclusão que 70% dos habeas corpus que chegam nos tribunais superiores, eles são reformados. E aí como que a gente fica com uma questão de uma execução antecipada em segunda instância? Posso te dar um caso que eu participei, eu tenho toda a liberdade para falar, eu sou advogada do ex-senador Luiz Estevão. Ele tinha sido condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, entrou com embargos declaratórios, persistiu a condenação, eu entrei com embargos infringentes, consegui a anulação do processo todo. Então voltou para a citação. Quer dizer, se hoje eu tenho uma condenação, uma execução com uma condenação em segunda instância, os erros podem existir. E como que a gente vai resolver? Vai ser via indenização? Precatório? Sim. Como que vai ser resolvido? E o prejuízo prejuízo já está. E se eu tenho 10% de reforma em tribunais superiores, aqui eu estou falando de STJ e STF, a cada 10 casos, eu tenho de reforma. Isso é muita gente, isso é uma pessoa inocente, que poderia estar presa com uma condenação em segunda instância. O caso do ex-presidente Lula, por ser um caso inédito, né, que deu essa repercussão enorme no mundo inteiro, existe alguma possibilidade dele ser vencedor em algum pedido desse, professor? Você acha que existe essa possibilidade? Na última sexta-feira, a defesa do ex-presidente Lula entrou com agravo regimental, um processo virtual no Supremo, na segunda turma do Supremo, analisando o quê? Foi afirmado que o plenário do Supremo falou, eu posso ter uma execução antecipada com a condenação em segunda instância. Então, estamos diante do quê? O que seria essa condenação em segunda instância? Seria o julgamento da apelação? Seria o julgamento dos embargos declaratórios? Eu não sei. O Supremo tem que falar o que seria essa condenação em segunda instância. E no caso do Lula, especificamente, esse julgamento vai ser encerrado na próxima quinta-feira, dia 10. Então, vai ter que... O que aconteceu no caso do Lula? Ele teve uma apelação, ele foi condenado, a defesa entrou com embargos declaratórios e depois eles entraram com embargos declaratórios dos embargos declaratórios. Então, para a defesa, ele ainda não tem uma condenação em definitiva em segunda instância. Então, por isso que a gente vai ter que esperar até quinta-feira para saber qual que será o posicionamento da segunda turma do STF. Tem um caso interessante que é do Maluf, que ele entrou com os embargos infringentes. Como é que é isso? Como é que se dá isso? Você pode explicar para quem está nos assistindo agora? Porque as pessoas ficam assim, embargos declaratórios, embargos infringentes, embargos não sei o quê. Como é que se dá isso e como é que é feito isso, professor? Essa questão dos embargos infringentes foi levada a primeira vez a conhecimento assim, do público com relação ao processo do mensalão. Porque no Código de Processo Penal sempre existiu a figura dos embargos infringentes. De acordo ou não unânime, proferido em apelação, reze ou agravo, que o voto minoritário fosse favorável ao réu, eu teria direito a esses embargos infringentes. No mensalão, a questão foi ventilada e o Supremo entendeu, sim, é possível embargos infringentes, desde que no plenário eu tenha 4 votos favoráveis ao réu. E a questão surgiu no caso do Maluf, quando ele foi condenado por uma turma do Supremo. E aí veio o questionamento. O que seria esse voto minoritário? Eu preciso apenas de um voto favorável à defesa? E o Maluf teve um voto do ministro Marco Aurélio.
Então, eles chegaram à conclusão que na turma eu precisaria de 2 votos para se ter os embargos infringentes. Sendo que pelo Código de Processo Penal eu só preciso de uma decisão não unânime. E para mim algo que não seja não unânime, eu só preciso de 1 voto. Isso é aí que está o X da questão. Como é que a gente faz com isso tudo, professor? Assim, que É uma questão tá, de assim, interpretação, Beto. Nós estamos reféns do julgamento do Supremo, da interpretação que vem sendo feita pelo Supremo. Por exemplo, em 2009, a gente tinha que rezar para cair em determinada turma, porque a primeira turma divergia da segunda turma do STF. Então, você tinha que rezar na hora da distribuição para cair na turma certa. Então, a gente precisa ter uma segurança jurídica no país. Essa coisa da condenação em segunda instância, do cumprimento de pena em segunda instância, tende-se a aumentar o número da população carcerária no Brasil? Você acredita nisso? Não? Olha, isso a gente vai depender do que vai ocorrer ao longo do país. Eu acho que eu não vou ter de sobremaneira um cumprimento exagerado de decisões com trânsito em julgado em segunda instância, a não ser que o Supremo efetivamente fixe esse entendimento. Agora, eu acho que a questão, eles estão colocando a matéria numa forma rasa. Eu não posso querer que se tenha uma condenação em segunda instância para colocar ricos na cadeia. O direito tem que ser para todos. E, com relação à Lava Jato, se não for assim, não vai funcionar, isso está errado. O direito é para todos e não para um determinado ponto. Porque sobre a alegação de que só o pobre que vai preso e não o rico, vai passar aí a todo mundo. Eu, em vez de querer reestruturar, por exemplo, uma defensoria pública para dar direito daquela pessoa carente de poder recorrer como os ricos podem contratar advogados caros, não. Eu venho querendo que uma antecipação dessa condenação em segunda instância, o que, a meu ver, estará errado. Você acha que a gente está atrás de vingança e não de justiça? Sim, é uma vingança, e acho que uma vingança também. É claro que aqui eu não estou querendo proteger a corrupção, a gente tem que ter o combate à corrupção, sim, mas tem que seguir a Constituição, tem que seguir o devido processo legal. Não pode ser feito dessa forma. Você acha que existe possibilidade do STF mudar um entendimento um pouco mais para frente? Sim, porque as pessoas evoluem no pensamento. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes tinha um pensamento em 2009, mudou esse pensamento em 2016 e agora, para ele, por exemplo, eu posso ter uma condenação desde que tenha a análise pelo STJ. Então, as pessoas mudam o pensamento. Isso é plenamente possível. Essa situação do estado de inocência, ela virou uma crescente, então, que à medida que a condenação vai ficando mais forte, mais presente, ela já vai se realizando de fato na medida em que ela já pode ser cumprida? Sim, o que nós verificamos hoje? Antes, o juiz fundamentava no 312 uma prisão preventiva, por exemplo. Agora, eu tenho o quê? Prisões temporárias, prisões preventivas sendo decretadas à torta direita, e eu não tenho como justificar. Tudo baseado, por exemplo, em delações sem provas. O único depoimento de uma pessoa que está sujeita como réu, ele fala o que ele bem entende e aquilo serve como uma prova absoluta. E quando o cliente assusta, ele já está o quê? Já está preso. É muito complicado, né? É muito complicado. Porque, querendo ou não, o delator, ele é réu. Sim, sim. E ele está querendo tirar a cabeça dele da forca. Então, qualquer coisa que ele fale serve como prova absoluta. Tem se falado muito em lawfare. Você acha que, até pelos advogados que estão militando nessa causa, você acha que existe essa possibilidade de ser lawfare também? Ou você acha que
essa questão da flexibilização, ela é mais pela flexibilização do que outra coisa? Assim? Eu não posso admitir uma flexibilização de direitos fundamentais simplesmente com argumento pífio de combate à corrupção. Uhum. Eu, como professora, como acadêmica, eu não posso aceitar esse tipo de argumento. Muito bem. Professora Virgínia, foi um prazer aqui a gente bater esse papo, mas antes da gente encerrar o programa, eu queria te fazer uma pergunta, que a gente está na Semana das Mães e, obviamente, das mulheres, como eu fiz no mês das mulheres, nós falamos das mães, no mês das mães eu quero falar das mulheres, né? Como é que você vê o desenvolvimento da mulher na nossa sociedade mais moderna? Você acha que a gente ainda tem um caminho muito longo ainda para trilhar? De braços dados com as mulheres, como é que você tem visto toda essa evolução, a Lei Maria da Penha, todo esse aparato que tem sido criado através das políticas sociais assim, em proteção da mulher? Olha, eu posso falar por mim. Eu atuo numa área que é uma área predominante do universo masculino, que é a advocacia criminal. E assim, Beto, eu nunca me coloquei como vítima. Eu sempre estudei, sempre corri atrás e acho que o estudo te leva às glórias. Então, a partir desse momento, no primeiro instante, era estranho uma mulher, por exemplo, numa penitenciária. Hoje já é normal. Então, eu acho que a gente tem que lutar, que a gente tem que estudar e não ficar também com uma questão de vitimização. Claro, por exemplo, a Lei Maria da Penha é diferente, foi uma lei que era necessária naquele momento. Hoje em dia, claro, eu não tenho uma efetividade 100%, mas ela está sendo cumprida. Hoje eu tenho juizados especiais, femininos, de proteção realmente à mulher, delegacias femininas, e eu acho que isso foi uma evolução e que a mulher está tendo uma proteção. Hoje eu tenho feminicídio considerado como crime hediondo, então são questões que visam a proteção da mulher enquanto ela precisa ser defendida, porque eu creio que no futuro a gente não vai mais precisar disso. Tenho ainda esperança. O empoderamento da mulher é essencial para o seu desenvolvimento como ser humano? Tudo que Acho que num primeiro momento, sim. A gente, claro que nós temos uma diferença, mas eu acho que a gente, nesse primeiro momento, é importante sim, até para a gente conseguir dar arrancada inicial. Gostou do programa? Adorei, obrigada pelo convite, espero poder voltar mais vezes. Claro que vai voltar. Muito obrigado, viu, Virgínia? Obrigada. Gente, ficamos por aqui com Cultura Geral, um grande abraço e amanhã estaremos de volta. Até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.